irmãos, mais um dia, né? O nosso 9º dia, domingo, dia do Senhor, dia dedicado a celebrarmos a vitória de Cristo sobre a morte. Espero que você tenha conseguido viver bem este dia, sobretudo tendo a oportunidade de ir à Santa Missa, né? Celebrar o 33º domingo do tempo comum, salvo engano é isso, né? Onde nós podemos refletir, né, na liturgia de hoje, sobre a aproximação, né, da vinda de Jesus. Jesus está chegando, né? Jesus está se aproximando. Domingo que vem já é a festa de Cristo Rei, né? Por isso que na primeira leitura hoje nós ouvimos, né? Virá o dia abrasador como a fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como a palha. É forte, né? A palavra, primeira leitura de hoje. E o Salmo também, né? Falando sobre o Senhor que virá julgar a terra inteira, né? Com justiça. Mas chama uma postura de alegria, nos chama uma postura de alegria, né? De entoar salmos, enfim. Maravilhosa a liturgia de hoje, espero que você tenha tido a oportunidade de ler as leituras, rezar com ela, para que possamos nos consagrar, né, a Nossa Senhora. Uma das exigências da consagração, além da leitura do tratado, né, que nós estamos fazendo, é você meditar na Palavra de Deus todos os dias, participar da Santa Missa, não é verdade? A gente sabe da dificuldade, né? 130 anos o inimigo tentou esconder o tratado. 130 anos. Mas Deus não queria que este tesouro fosse perdido, né? Como pode, né? É como a palavra de Deus diz, né? Trazemos esse tesouro em vaso de argila, né? Como pode um simples livro ser tão odiado, né, pelo inimigo de Deus? Como pode? Mas, de fato, foi, né? 130 anos ficou este livreto, né? Este livro escondido. Por isso sabemos que este livro precioso, escrito por um santo, meditado por vários santos, e que tem a missão de formar santos, sabemos, por isso ele é odiado, né, pelo inimigo de Deus, por Satanás. Então, devemos nos policiar, né? Devo, então, exortar a você que está fazendo essa consagração das grandes dificuldades que nós vamos ter para conseguir cumpri-la dia a dia, né? Vai aparecer sempre alguma dificuldade, algum empecilho, mas como diz a leitura de hoje, né? Que nos chama à prontidão, a estar atentos, né? A atenção, trabalharmos na nossa salvação, né? Hoje São Paulo vai dizer que quem não trabalha não pode comer, né? Então a gente acha que isso ele está falando só da parte material, né? Mas não é verdade. Não é verdade. Ele está falando também da parte... Claro que ele, obviamente, do contexto ali era a parte material, né? Mas eu estou transferindo para nós hoje, né? Se nós não trabalharmos, não lutarmos hoje
pelas coisas de Deus, a gente poderá ficar sem a Eucaristia, sem o tratado, né? Sem o alimento espiritual. É isso que eu estou querendo fazer, essa alusão, né? Quem já está aí conosco, vamos acolher, né, os que já estão conosco. Sejam bem-vindos a todos. Estou atualizando aqui a página para poder ver quem está, porque eu não consigo vê-los, né, ainda. E aí, enquanto continuando, estou tentando atualizar, mas não está indo aqui. Aí eu estou às cegas aqui, como confiando no Espírito de Deus. Acho que agora vai dar certo aqui. São Paulo ele vai dizer na segunda leitura, né, na carta aos Tessalonicenses de hoje, né, que nós não recebamos de graça o pão que comemos, pelo contrário, trabalhemos, né, trabalhamos com esforço e cansaço. Então, quem é que não está cansado depois de um dia intenso, né, de uma semana intensa? Então, todos nós, né, estamos cansados. Isso, cansados, porém não abatidos, porém não derrotados, né? Felizes porque estamos fazendo a vontade do nosso Senhor, atraídos por Nossa Senhora, né? Pelo seu esposo, o Divino Espírito Santo. E é isso, né? Deixa eu ver se eu consigo ver vocês aqui. E hoje, no Evangelho, né, de hoje, Jesus ele anuncia coisas terríveis, né, que nós já estamos vivendo, né? Nós já estamos vivendo. Não quero nem falar dessas questões, né, da parousia, né, do fim dos tempos, né, da vinda de Jesus, porque não é o propósito da nossa live, né? Nós estamos nos preparando aqui para a consagração. Mas só lembrando de um dos versículos, né, do Evangelho de hoje. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras. Não, esse não, aqui no finalzinho, que ele vai dizer assim. Bem no final, ele diz assim. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Né? Nos chamando a confiar no Espírito Santo para não planejar a própria defesa e, ao mesmo tempo, dizendo, né? Permaneçam firmes para ganhar a vida. Lindo, né? Mas assustador também, né? Porque Jesus vai nos falar de coisas que nós muitas vezes não queremos, né? Dos problemas, das dificuldades, das guerras, das doenças. Mas a nossa vida é luta, né? E Nossa Senhora é essa generalíssima, não sei se vocês já ouviram esse título de Nossa Senhora, a generalíssima dos exércitos de Deus. Ela é a generalíssima do exército de Deus. E esse título foi dado pelas forças militares do Brasil, viu? O título já tinha sido, claro que não é uma novidade, não foi só aqui no Brasil, mas no Brasil ela é a rainha e padroeira e também é a generalíssima do Exército Brasileiro
e do exército do céu. Então ela marcha à nossa frente, ela vai à nossa frente para nos dar a vitória. Hoje no nosso meio aqui eu quero fazer uma saudação especial, viu? A Juliana, que está completando mais um ano de vida, né? Graças a Deus. Parabéns, viu, Júlia? Deus te abençoe, Deus te faça santa. Todas as coisas virão por acréscimo, com certeza. Tá bom? Vamos começar? Hoje nós vamos ler 9º dia, iniciando o capítulo 3, capítulo 3º. No capítulo 3º, o título dele é A Escolha da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, número 90, tá bom? Número 90. Ontem, a minha digníssima esposa leu para nós 5 verdades sobre a devoção à Nossa Senhora, certo? 5 verdades fundamentais da devoção à Nossa Senhora. Foi o capítulo 2º. Deixa eu só fazer um pequeno resumo para quem começou depois e tudo. No primeiro capítulo, nós vimos a necessidade dessa devoção. Assim como Deus quis necessitar de Nossa Senhora para trazer Jesus ao mundo uma primeira vez, Ele quer necessitar de Nossa Senhora para trazê-lo uma segunda vez. E assim como Ele formou o corpo da igreja, a cabeça da igreja, que é Cristo, no ventre de Nossa Senhora, como Deus não é o Dr. Frankenstein, que faz um corpo retalhado, né? Não existe cabeça sem corpo e corpo sem cabeça. Da mesma forma que o ventre gerou a cabeça, que é Cristo, este mesmo ventre irá gerar o corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós. Coloque aí no chat. Eu sou feliz. Eu faço parte do corpo de Cristo gerado por Maria. Muito simples, muito bonito, né? Essa verdade. Muito, muito bela essa verdade. Eu sou feliz. Eu faço parte do corpo de Cristo gerado por Maria. Digita aí no chat. Vamos lá. Eu sou feliz. Eu faço parte do corpo de Cristo gerado por Maria. Muito bem. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. E a fez para gerar os santos dos últimos dias, os apóstolos dos últimos dias. Então, no primeiro capítulo, nós vimos a necessidade de Maria no plano de salvação. A necessidade de Nossa Senhora. Os desígnios, né, de Deus. Ela nos desígnios de Deus. No segundo capítulo, que nós terminamos ontem, nós vimos as verdades fundamentais da devoção. E a Heloísa leu para nós 5 verdades fundamentais, né? 5 verdades fundamentais. A primeira, deixa eu achar aqui para falar para vocês, né? Que Jesus Cristo é o fim último desta devoção à Virgem Maria, né? Então, a gente não precisa ficar com medo
de com essa devoção, de por esta devoção, deixar Jesus de lado, né? Então, primeira verdade, né, das 5 verdades sobre esta devoção é que Maria não tira o lugar de Jesus. Maria não tira o lugar de Jesus. A segunda verdade que nós podemos ver no capítulo 2 do tratado é que nós pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos. Lembram disso? Não como servos, mas como escravos, porque o servo tem direito a um salário. O escravo não tem direito a nada. E aí, São Luís ele vai mostrando, né, as várias diferenças entre um servo e um escravo. No capítulo 2, no número 71. A terceira verdade é: devemos esvaziar-nos do que há mal em nós. Né? E o que há mal em nós? Como é o nome disso? Quem lembra? Digita aí no chat. Quem lembra das nossas inclinações que nós vimos antes de ontem e ontem? É um nome meio complicado, né? Alguém digita aí no chat. A inclinação natural do homem ao mal, que nós, nesses 12 dias, devemos fazer de tudo para deixar de lado e vencer. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Olha aí, a concupiscência. São 3, né? Concupiscência do olhar, concupiscência da carne e a soberba da vida, o orgulho, a filáusia, o amor de si próprio, o se ter em alta conta. Eu até dei o exemplo do diploma, né? Do batismo. Qual é o diploma que me leva para o céu? Né? Não é doutorado, não é mestrado, não que isso não seja importante, né? Mas o diploma que vai me levar para o céu é a minha certidão de batismo, né? Ou seja, se eu não estiver em estado de graça, nada vai adiantar os meus bens nesta terra. A quarta verdade, né? A quarta verdade. Temos necessidade de um mediador junto ao mediador. Ou seja, nós não conseguimos olhar diretamente para o sol, porque nos cegaríamos, né? A luz do sol é tão intensa que nós não conseguimos olhar diretamente para ela. Mas conseguimos olhar para a lua, que reflete a luz do sol. Ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol, que é Cristo. Estou falando de Maria. Então Maria reflete a luz de Cristo. Então, ao olhar para ela, eu olho para Jesus, já que não posso me aproximar diretamente do sol, me aproximo da lua. Uma linguagem poética, né? uma metáfora, para que nós possamos entender. Né? Isso está lá no número 85, nós lemos ontem. Então, precisamos de Nossa Senhora como mediadora junto ao mediador, que é Jesus. Eu até dizia, né? Ela não é o caminho, mas ela é a porta que nos leva a esse caminho, a porta que se abre para esse caminho. E aí, por fim, a quinta verdade, né? Que é muito difícil conservar a graça e os tesouros recebidos de Deus sem Nossa Senhora. Por isso nós precisamos dela, para conservar a graça. Então vamos ler, número 90, capítulo 3. Por que, né, que nós devemos fazer escolher fazer a devoção
E como fazer, né? Como escolher essa verdadeira devoção. Número 90. Vamos lá? Postas, já estou lendo, viu, minha gente? Vocês já estão contratados aí? Coloca o OK aí no... para facilitar, eu postei, ou eu pedi para a Cecília postar as orações. Só as orações, tá? Só as orações de hoje. Já está no grupo do Zap, tá bom? Então, quem não tem esse livrinho aqui, nós postamos o livro completo em PDF do grupo do Zap, no Consagra-te. E ontem, ou foi hoje de manhã, não lembro, a Cecília postou só as orações, né? Só as orações. Porque ela está fazendo também, né, a consagração dela. Então, ontem a mãe dela pegou... A minha esposa pegou esse livro aqui, o vermelho, que é o que a Cecília está usando, e ela ficou no PDF. E ela sentiu uma certa dificuldade no PDF, porque me parece que no PDF que nós colocamos não tem as orações, né? Acho que é isso. Aí ela achou que o Will tinha postado anteriormente, logo no início, e repostou lá no grupo para facilitar. Tá bom? Então as orações também estão no grupo lá. Tá bom? Vamos lá, número 90. O pessoal já deu OK aqui no chat e vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Postas essas 5 verdades, impõe-se mais do que nunca fazer uma boa escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, porque há cada vez mais falsas devoções à Nossa Senhora. E é fácil tomá-las por verdadeiras. O demônio, como falso moedeiro e enganador fino e experimentado, já enganou e levou à condenação tantas almas por meio de uma falsa devoção à Nossa Senhora, que todos os dias se serve da sua experiência diabólica para perder muitas outras. Deleita-as e adormece-as no pecado sob pretexto de algumas orações mal rezadas e de umas quantas práticas exteriores que lhes inspira. Assim, como um falso moedeiro não falsifica ordinariamente senão ouro e prata, e muito raramente outros metais, por estes não lhe valerem tal trabalho, também o espírito maligno não falsifica tanto as outras devoções como as que se referem a Jesus e a Maria, a devoção à Sagrada Comunhão e a Nossa Senhora. Estas são, entre as demais devoções, o que são o ouro e a prata entre os metais. Que coisa linda, né? São Luís está dizendo, né, que assim como existe o ouro e a prata, os metais preciosos, para nós, cristãos, a devoção que é ouro e prata é a Eucaristia e a devoção à Nossa Senhora. E que por isso o inimigo quer nos distrair, quer nos tirar, né, desta verdadeira devoção. Número 91. Em razão disso, é muito importante conhecer, primeiro, as falsas devoções à Santíssima Virgem, para as evitar, e a verdadeira para abraçá-la. Depois, importa diferenciar, distinguir entre tantas práticas diferentes desta última, qual a mais perfeita, a mais agradável à Santíssima Virgem Maria, aquela que dá mais glória a Deus e que é mais santificante para nós, para a ela nos apegarmos. Então, São Luís vai dizer, né, que nós precisamos conhecer as falsas devoções e conhecer a verdadeira devoção. E entre elas, distinguir aquela que é mais perfeita e mais agradável à Santíssima Virgem
e aquela que dá mais glória a Deus e nos ajuda a nos santificar. Descobrindo esta devoção, abraçá-la e nos apegarmos a ela. Número 92. Ele vai falar agora dos falsos devotos e das falsas devoções, tá ok? Número 92, São Luís dizendo: conheço 7 espécies de falsos devotos e falsas devoções. A saber, aí eu queria que você anotasse, tá bom? Isso é importantíssimo. Então, quem são os falsos devotos? Número 1, os devotos críticos. Número 2, os devotos escrupulosos. Número 3, os devotos exteriores. Número 4, os devotos presunçosos. Número 5, os devotos inconstantes. Número 6, os devotos hipócritas. Número 7, os devotos interesseiros. Número 92, tá bom? Grife aí, anote, risque o seu tratado. Se você está acompanhando pelo PDF, anote no seu caderno de oração. Número 1, devotos críticos. Número 2, devotos escrupulosos. 3, devotos exteriores. 4, devotos presunçosos. 5, devotos inconstantes. 6, devotos hipócritas. 7, devotos interesseiros. Queria também, desde já, pedir que você, quando iniciássemos a nossa live, convidasse os seus familiares, amigos, mesmo aqueles que não estão fazendo a preparação, né, para que possa meditar um pouco sobre a vida de Nossa Senhora. Né? E, como disse ontem, né, não tenho tanta experiência nessa parte de comunicação através das redes sociais, mas a gente vai aprendendo, os irmãos vão nos orientando, dando as dicas. Então, queria pedir a você, né, obedecendo aos meus irmãos que me puxaram a orelha, vão lá no YouTube, comentem, deem um joinha lá, o like, né? Senta o dedo lá no like e comentem também no Instagram para dar relevância, não para que eu cresça, né, e apareça, mas para que Nossa Senhora seja amada e conhecida, né? Esse é o grande objetivo nosso. Número 93, vai falar de cada devoto agora, tá? Os devotos críticos. Os devotos críticos são ordinariamente sábios, orgulhosos, espíritos fortes e que se bastam a si mesmos. No fundo, tem alguma devoção à Santíssima Virgem, mas criticam quase todas as práticas da devoção que as almas simples tributam singela e santamente a esta boa mãe, porque não condizem com a sua fantasia. Põe em dúvida todos os milagres e narrações referidas por autores dignos de crédito ou tiradas das crônicas de ordens religiosas e que testemunham as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem. Veem com desgosto pessoas simples e humildes ajoelhadas diante de um altar ou imagem da Virgem, talvez no recanto num recanto de uma rua, para ir rezar a Deus. Eu vou voltar aqui um pouquinho, porque eu me perdi aqui. Veem com desgosto pessoas simples e humildes ajoelhadas diante de um altar ou imagem da Virgem, talvez no recanto de uma rua, para ir rezar a Deus. Acusam-nas até mesmo de idolatria, como se estivessem a adorar madeira ou pedra. Dizem, quanto a si, não gostam dessas devoções exteriores, que não são tão fracos de espírito, que vão acreditar em tantos contos e historietas que correm a respeito da Santíssima Virgem. Quando lhes referem os louvores admiráveis que os santos padres tecem a Nossa Senhora, ou respondem que isso é exagero, ou explicam erradamente as suas palavras. Esta espécie de falsos devotos e de gente orgulhosa e mundana é muito para temer e causam imenso mal à devoção a Nossa Senhora, afastando
eficazmente dela o povo, sob o pretexto de destruir os abusos. E a gente não tem nem o que falar, né? Nesse primeiro item aí dos devotos críticos, né? São aqueles que se bastam, né? Que acham que a devoção à Nossa Senhora é uma bobagem. Nós podemos ir diretamente a Jesus, não precisamos de um mediador para chegar até o mediador que é Cristo, né? Número 94, ele vai falar dos devotos escrupulosos. Os devotos escrupulosos são pessoas que temem desonrar o filho honrando a mãe, rebaixar um ao elevar a outra. Não podem suportar que se prestem à Santíssima Virgem louvores muito justos, tais como os santos padres lhes dirigiram. Não toleram, senão em contrariados, que haja mais pessoas de joelhos diante de um altar de Maria que diante do Santíssimo Sacramento. Como se uma coisa fosse contrária à outra. Como se aqueles que rezam a Nossa Senhora não rezassem a Jesus Cristo por meio dela. Não querem que se fale tantas vezes da Santíssima Virgem, nem que a ela nos dirijamos tão frequentemente. Eis algumas frases que são habituais aos devotos escrupulosos. Para que servem tantos textos, tantas confrarias, tantas devoções externas à Santíssima Virgem? Há muita ignorância nisto tudo. Faz-se da religião a palhaçada. Falem-me dos que têm devoção a Jesus Cristo, frequentemente pronunciam este santo nome sem a devida reverência, sem descobrir a cabeça, digo entre parênteses. Isso é São Luís, né? Falando, né? É preciso pregar Jesus Cristo, eis a doutrina sólida. São as frases, né, que os escrupulosos dizem. Isto que dizem é verdadeiro no certo sentido, mas quanto à aplicação que disso fazem para impedir a devoção à Santíssima Virgem é muito perigoso. Trata-se de uma cilada do inimigo, sob pretexto do bem maior, pois nunca se honra mais a Jesus Cristo do que quando se honra muito a Santíssima Virgem. A razão é simples. Se honrarmos a Virgem, no intuito de honrar mais perfeitamente a Jesus Cristo, indo a ela apenas... A razão é simples. Só honramos a Virgem no intuito de honrar mais perfeitamente a Jesus Cristo, indo a ela apenas como ao caminho que leva ao fim almejado, que é Jesus. Número 95. A Santa Igreja, com o Espírito Santo, bendiz em primeiro lugar a Virgem e só depois Jesus Cristo. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Coisa linda, né? A Igreja bendiz primeiramente a Virgem e só depois a Jesus, quando ela diz: bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Não é que Maria seja mais que Jesus ou igual a ele. Ela não é. Dizê-lo seria uma heresia intolerável. Mas, para mais perfeitamente bendizer Jesus Cristo, é preciso louvar antes a Virgem Santíssima. E contra esses falsos devotos, escrupulosos, os verdadeiros devotos podem dizer: ó Maria bendita, sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Digita aí no chat: bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. São Luís pedindo, né, para a gente. Digamos, pois, nós, os verdadeiros devotos, contra esses falsos devotos escrupulosos: bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Você pode digitar aí no chat. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E no número 3, os devotos exteriores, né? Os devotos exteriores são pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem
em práticas externas, ficam apenas na exterioridade desta devoção. Por lhes faltar espírito interior, rezarão muitos terços às pressas, ouvirão muitas missas sem atenção, irão sem devoção às procissões, entrarão em todos os grupos dedicados a Nossa Senhora, as confrarias, sem mudar de vida, sem fazer violência às suas paixões, nem imitar as virtudes dessa Virgem perfeitíssima. Só apreciam o que há de sensível na devoção, sem atender ao que tem de sólido. Se não experimentam prazer sensível nas suas práticas, julgam que já não fazem nada, desorientam-se, abandonam tudo ou fazem as coisas precipitadamente. O mundo está cheio desta espécie de devotos exteriores e não há ninguém como eles para criticar as almas de oração. Estas aplicam-se ao interior, por ser o essencial, sem todavia desprezar a modéstia exterior, que acompanha sempre a verdadeira devoção. Aqui eu queria fazer um parêntese, né? Uma pequena reflexão. Se a verdadeira devoção a Jesus Cristo, por meio da devoção a Nossa Senhora, não nos levar a uma mudança de vida, nós, de fato, não somos verdadeiros devotos. Essa devoção não está fazendo sentido. É isso que São Luís vai dizer aqui, que nós, se nós não conseguimos deixar as nossas paixões, e se nós não conseguimos imitar as virtudes de Nossa Senhora, está sendo em vão. Não quer dizer que eu vou fazer minha consagração hoje, amanhã eu já sou santo. Não é isso. É uma luta diária. Não é fácil. Não é fácil vencer o homem velho, vencer as concupiscências, vencer o inimigo, né? Os 3 inimigos que nós temos: a carne, que sou eu, o demônio e o mundo. Aquilo que está dentro de mim e aquilo que está fora de mim e ainda o demônio. Não é fácil. Mas cada dia, com os remédios que a igreja nos dá, que são os sacramentos, a palavra de Deus, a oração do texto, a devoção à Nossa Senhora, aos santos, o exemplo dos santos, o acompanhamento e a oração, né? Se nós pudermos ser acompanhados por um padre, por um leigo mais experiente. A nossa comunidade católica Shalom oferece esse serviço, se você precisar, né, ser ouvido por alguém. Não é uma confissão, né? É uma escuta e um momento de oração, né? A pessoa vai lhe escutar e rezar por você. Então, é muito importante isso, que nós não caminhemos só, e sempre em comunhão, né, com a igreja, com os sacerdotes, com os nossos pastores. Isso é importantíssimo. Número 97. Os devotos presunçosos. Os presunçosos são pecadores entregues às suas más paixões. São os amigos do mundo. Sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, na verdade eles escondem o orgulho, a avareza, a impureza, a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, ou a injustiça. Dormem em paz com os seus maus hábitos, sem se esforçar muito para os corrigir, sob o pretexto de que são devotos de Nossa Senhora. Dizem para si mesmo que Deus lhes perdoará, que não hão de morrer sem confissão e não serão condenados porque rezam o terço, porque jejuam os sábados, pertencem à confraria do Santo Rosário, à Legião de Maria, à confraria de Nossa Senhora do Carmo, à Ordem Terceira de São Francisco, enfim, as várias congregações, ou porque trazem o hábito, ou a corrente, ou o escapulário da Santíssima Virgem. Se alguém lhe diz que a sua devoção não passa de ilusão do demônio,
e de perniciosa presunção capaz de os condenar, não vão acreditar. Dizem que Deus é bom e misericordioso, que não nos criou para condenação, que todos pecam, que não morrerão impenitentes, que um bom pequei, a hora da morte será suficiente. E para mais, são devotos de Nossa Senhora, usam o escapulário, rezam diariamente sem falha e sem vaidade, 7 Pai Nossos, 7 Ave Marias em sua honra, e às vezes até rezam o terço e o ofício de Nossa Senhora, e até jejuam para confirmar o que dizem e para ainda mais se cegarem, citam algumas histórias que ouviram ou leram em algum livro, histórias verdadeiras ou falsas, isso pouco importa. Nestas se conta como pessoas mortas em pecado mortal sem confissão. Vou repetir. Nestas se conta como pessoas mortas em pecado mortal ou sem confissão. Foram ressuscitadas para se confessarem, porque durante a vida tinham recitado orações ou praticado alguns atos de devoção à Santíssima Virgem, ou ainda como a alma ficou miraculosamente no corpo até a confissão, ou obteve de Deus contrição e perdão dos seus pecados no momento da morte, pela misericórdia da Virgem, sendo assim salva. E estes falsos devotos esperam o mesmo. Ou seja, minha gente, não vamos esperar chegar o momento da nossa morte para nos converter. Né? Não digamos, né? Sou jovem ainda, tenho que aproveitar a vida. Não. Né? É hoje. Número 98. Nada é tão prejudicial no cristianismo como esta presunção diabólica, pois poder-se-á dizer com verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem quando se fere, transpassa, crucifica e ultraja impiedosamente Jesus Cristo, seu Filho, com o pecado? Claro que não, né? Se Maria se comprometesse a salvar, por misericórdia, esta espécie de pessoas, autorizaria o crime, ajudaria a crucificar e ofender seu filho, quem ousará sequer pensar semelhante coisa? A devoção à Santíssima Virgem é, depois da devoção a Nosso Senhor, no Santíssimo Sacramento, a mais santa e a mais sólida. Eu estou no número 99, tá? Por isso afirmo, abusar assim dela é cometer um horrível sacrilégio, que depois do sacrilégio da comunhão indigna é o menos perdoável de todos. Concordo que para ser verdadeiro devoto da Santíssima Virgem não é absolutamente necessário ser tão santo que se evite todo pecado, embora isso fosse de se desejar, mas pelo menos é preciso, e note-se bem o que vou dizer. Primeiro, ter uma sincera resolução de evitar ao menos todo pecado mortal que ultraja tanto a mãe como o filho. Segundo, fazer violência contra si mesmo para evitar o pecado. Terceiro, entrar em alguma confraria dedicada a Nossa Senhora, rezar o terço, o Santo Rosário, o ofício de Nossa Senhora, a coroinha de Nossa Senhora e tantas outras orações. Jejuar nas sextas-feiras, nos sábados, nos dias preconizados pela igreja, fazer mortificação, sacrifícios. No 100, isso é de uma utilidade maravilhosa para a conversão do pecador, mesmo endurecido. Se o meu leitor está nesse caso, aconselho a que faça, ainda mesmo que já tenha um pé no abismo. Faça estas boas obras, unicamente com o fim de obter de Deus, por intercessão da Santíssima Virgem, a graça da contrição e do perdão dos seus pecados, e a graça de vencer os seus maus hábitos. Não as faça, porém, pensando que poder-se-á demorar tranquilamente no estado de pecado, indo contra o remorso da sua consciência. O exemplo de Jesus Cristo e dos santos e as máximas do Santo Evangelho. É forte, né, minha gente? Muito forte. Não se demorar, buscar a confissão. Eu quero aconselhar vocês, né, nesses dias, a voltar nesses números que nós estamos lendo hoje, dos 7 tipos de devotos, né, dos devotos,
para descobrir em qual desses grupos de devotos, qual desses devotos você se enquadra, né? Cada um de nós temos um pouco desses, viu? Eu não estou acusando ninguém, não. Como eu disse já, eu sou o primeiro, né, a ouvir isso e a me policiar, né, para que não esteja vivendo uma falsa devoção. E aí, fazendo esse exame de consciência, buscar a confissão. Né? Aqui em Maceió, por exemplo, nós temos o Convento dos Capuchinhos, que todos os dias à tarde tem confissões. Né? Então você pode ir lá se confessar ou procurar o seu pároco e pedir para se confessar. É muito salutar, né, essa prática. Número 101. Os devotos inconstantes. São aqueles que praticam alguma devoção em alguns intervalos e por capricho. Ora estão fervorosos, ora tíbios, frios, ora estão dispostos a fazer tudo para servir a Nossa Senhora. Pouco depois já não parecem os mesmos. A princípio, abraçarão todas as devoções à Santíssima Virgem. Entrarão em todas as confrarias, Legião de Maria, Apostolado da Oração, Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, farão a verdadeira devoção, logo depois já não praticarão as regras com fidelidade. Ou seja, entram por entrar e depois não querem praticar as regras que eles mesmos livremente abraçaram. Mudam como a lua, e Maria esmaga-os sob os seus pés como ao crescente, porque são volúveis e indignos de serem contados entre os servos dessa Virgem fiel. Estes têm a fidelidade e a constância por herança. Os filhos de Nossa Senhora têm a fidelidade e a constância por herança. Mais vale não se sobrecarregar com tantas orações e práticas de devoção e fazer pouco com amor e fidelidade a respeito do mundo, do demônio e da carne. São Francisco já dizia, né? Se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. Meus irmãos, eu queria só aproveitar, né? Aqui, dei uma olhadinha aqui no chat e vi nosso irmão Yuri, né? Saudá-lo aqui. Yuri Costa, grande cantor da nossa igreja, da comunidade católica Shalom. Uma alegria tê-lo conosco, viu, irmão? Um abraço, Deus te abençoe, abençoe teu ministério. Nossa Senhora passe à frente de tudo. Um grande abraço também à Mirna, a Cecília e a Maitê. Né? Maitê está no forno, já já chega. Que Nossa Senhora passe à frente também e dê uma boa gestação para mim. Deus abençoe vocês. Então vamos lá, número 102, os devotos hipócritas. Há ainda os falsos, desculpa, no finalzinho aqui. Isso mesmo, número 6, os devotos hipócritas. Há ainda outros falsos devotos da Santíssima Virgem, que são os devotos hipócritas. Cobrem os seus pecados e maus hábitos com a capa desta Virgem fiel, a fim de passar pelo que não são aos olhos dos homens. Então, os devotos hipócritas, né? Deus nos livre, né, de sermos hipócritas. São aqueles que se utilizam da capa de Nossa Senhora para cobrir os seus pecados, né? E para passarem como santos aos olhos dos homens. Né? 103. Os devotos interesseiros. Os devotos interesseiros só reconhecem a Santíssima Virgem para ganhar algum processo, para evitar algum perigo, para obter a cura de alguma doença, ou para qualquer outra necessidade deste gênero, sem o que a esqueceriam. Uns e outros são falsos devotos, não têm aceitação diante de Deus, nem de sua Santa Mãe. Minha gente, quantas vezes nós vamos a alguma romaria, né?
no Canindé de São Francisco, Nossa Senhora das Flecheiras, Santa Luzia do Norte, Padre Cícero lá no Juazeiro, Aparecida do Norte em São Paulo, nos grandes santuários do mundo, em Fátima, por exemplo, né? E vemos bebedeira, festa, como se fosse aqui em Simbres, né? Pertinho de nós, em Pernambuco. As pessoas vão como se estivessem indo a uma excursão, a uma festa, né? Sem, vou pagar uma promessa, né? Claro, vejam bem, isso não é ruim, certo? Mas não é a verdadeira devoção. Entende? Essas pessoas podem até ser salvas pela intercessão de Nossa Senhora, porque ela é mãe de misericórdia. Mas essa não é a devoção que nós somos chamados a ter. Certo? Número 104. Evitemos, portanto, pertencer ao número dos devotos críticos, que não acreditam em nada e criticam tudo. Dos devotos escrupulosos, que temem ser demasiado devotos da Santíssima Virgem por respeito para com Cristo Jesus. Dos devotos exteriores, que fazem consistir toda a sua devoção em prática externa. Dos devotos presunçosos, que ao abrigo da sua falsa devoção à Santíssima Virgem, apodrecem nos seus pecados. Dos devotos inconstantes, que por leviandade variam as suas práticas de devoção ou as deixam completamente à menor tentação. Os devotos hipócritas, que entram em confrarias e usam as insígnias da Virgem a fim de se passar por bons. E, finalmente, que Deus nos livre dos devotos interesseiros, que só reconhecem a Santíssima Virgem quando querem alguma coisa, para ser livres dos males do corpo ou obter algum bem material ou temporal. Muito claro, né? Muito claro. Digite aí, então, quais são as 7 espécies de falsos devotos no chat. Você pode colocar direto, tá bom? Críticos, escrupulosos, exteriores, presunçosos, inconstantes, hipócritas e interesseiros. Não precisa digitar tudo não, digite um. Coloca assim, críticos. Aí outra pessoa pode colocar escrupulosos. Outra pessoa pode colocar exteriores. O outro coloca presunçosos. E assim a gente vai participando. Ó, a Cecília colocou os presunçosos. A Luciana, colocou os críticos. Outra pessoa aí coloca aí exteriores. Né? E assim a gente vai participando. E eu vou vendo que vocês estão aqui comigo e eu não vou me sentindo só. Né? Bora lá, minha gente. Digita aí no chat. Os outros, falta 5 ainda. Exteriores, presunçosos. A Arlete digitou exteriores. A Érica colocou os inconstantes. Tá faltando o quê? Presunçosos. Não, presunçosos já foi o primeiro. Desculpa. Os hipócritas, né? Acho que ela quis colocar hipócritas aí. A Zilda, né? Os devotos hipócritas. E, por fim, os interesseiros, né? Faltou os escrupulosos. Falta os interesseiros e os escrupulosos. Pronto, é isso. Então, vamos rezar, fazer a nossa devoção de hoje para finalizar. Pegue aí a sua oração, o Veni Creator e a saudação à Nossa Senhora, para a gente encerrar a nossa oração de hoje. Vamos juntos? Vinde ao Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós,
enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, e nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli, e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho revelai também. E que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus, por todos sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Saudação a Nossa Senhora, Ave Maria Stella. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dai-nos com presteza, livra-nos do mal, quebra a algema ao réu e dar aos cegos luz. Dai-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dai-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Vamos então rezando a Nossa Senhora, pedindo que nos ajude, nos livre de sermos falsos devotos, de sermos presunçosos, críticos, exteriores, inconstantes, hipócritas, interesseiros, presunçosos. Nos ajuda, Mãe, a vivermos a verdadeira devoção, imitando as tuas virtudes, praticando as obras de misericórdia, vivendo os conselhos evangélicos, a pobreza, a obediência, a castidade, seguindo os mandamentos, atualizando os sacramentos nas nossas vidas, sobretudo a Eucaristia e a confissão. Faz-nos, Senhor, vivermos esta verdadeira devoção, dar-nos essa graça por Nossa Senhora, nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as vossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Essa oração, a vossa proteção, né, súbito presídio, é a oração mais antiga encontrada em honra a Nossa Senhora. Então, o Papa Francisco pede que nós rezemos essa oração várias vezes, né, ao dia, em todos os momentos, junto com a oração a São Miguel e o Santo Anjo. Então, iniciando a nossa semana, encerrando uma semana, iniciando outra, rezemos pela nossa nação. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, precipitai a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine,
Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, nos dê um sono tranquilo e no fim da vida uma morte feliz. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Nossa Senhora Rainha da Paz, dai-nos a paz. São José, rogai por nós e providenciai. Lembremos do Evangelho de hoje. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida eterna. Vamos permanecer firmes, minha gente, nessa devoção. Amanhã nós continuamos. Nada de desânimo. Cristo ressuscitou. Aleluia. Sim, verdadeiramente, Cristo ressuscitou. Shalom.